Olá, como vai? Tudo bem? Meu nome é Sandro. Venho aqui hoje para começarmos o nosso trabalho na área de mecânica, mais especificamente na área de cinemática, já que a mecânica se divide em cinemática, dinâmica e estática. A visão colocada pela cinemática é uma visão mais focada na análise do movimento. Eu não estou preocupado em saber o que causou esse movimento, o que mantém esse movimento, ou o que vai parar com esse movimento. Essas causas são estudadas pela dinâmica e nós vamos ver daqui a pouco em outras aulas mais posteriores. No momento eu quero saber apenas a análise desse movimento em si. Um exemplo clássico disso, por exemplo, a gente sabe que a Terra translada em torno do Sol, né? No movimento que vamos ver também mais tarde, movimento elíptico, tem uma forma de uma elipse. Kepler definiu isso por observações, né? Ele observou e definiu em formatações matemáticas que a órbita que a Terra fazia em torno do Sol, que para a época também já era uma coisa, né, um pouco surreal, né? Ele já determinou isso. Mas ele não viu exatamente o porquê dessa órbita ser de fato elíptica. Bem mais tarde, alguns anos, bons anos na frente, Newton conseguiu provar o porquê dessa forma ser elíptica. Quer dizer, Kepler deu uma visão um pouco mais de cinemática, analisando o movimento em si, e Newton fez uma análise mais dinâmica, analisando o porquê daquele movimento ser daquela forma. Tá? Nossa preocupação agora, nesse momento, é olhar de uma forma um pouco mais focada na parte do movimento, cinemática, tá? E depois vamos entender o porquê desse movimento. Tá ok? Eu vou começar com a introdução à cinemática escalar. Tá? Eu vou dar uma noção de conceitos básicos. Esses conceitos básicos, conceitos mais primitivos, são conceitos que a gente traz de maneira mais intrínseca, que a gente define isso como pré-existente já. Tá? Então, conceito de tempo e de intervalo de tempo. Por favor, é que eu estou colocando, eu fiz questão de colocar esse intervalo de tempo, porque muitas vezes acontece um certo erro aos olhos da física, não só da física, né, das ciências da matemática, da natureza como um todo, porque você falar, algumas pessoas falam isso aqui, é espaço de tempo. Quando a gente fala em espaço, a gente está denotando, na verdade, uma noção de distância. Então vamos guardar as proporções daquilo que realmente nós temos que falar. Se eu falar espaço de tempo, parece uma coisa meio que espaço, um tempo. Então, vamos falar em termos de intervalo de tempo. Tá? Tempo é uma noção que você entende, como eu falei já, uma coisa mais primitiva, uma coisa mais intuitiva. E esse tempo, na verdade, vamos considerar esse tempo inicial como sendo a origem dos tempos, o zero, tá? E tempo para nós sempre positivo, né? Não existe você voltar, regressar no tempo. Tá? Então, não tem menor sentido você falar em tempo ou intervalo de tempo negativo. Tá? Intervalo de tempo sempre será positivo. Então, por exemplo, por que eu estou falando isso de uma forma um pouco mais enfática? Haverá uma série de análises que vamos fazer em relação a alguns gráficos, por exemplo, que matematicamente eu teria um prolongamento dessa função, desse gráfico, tá? Indo para a parte negativa do tempo. Só que fisicamente isso não existe. Tá? Então, uma coisa vai ser uma análise matemática do contexto como um todo, e outra coisa, uma coisa particular no contexto físico, que a gente vai, de repente, eliminar algumas coisas. Uma solução de uma questão em que você, de repente, acha um tempo negativo. Isso não é uma solução física. Pode ser uma solução matemática para aquela situação colocada, mas não é uma solução física. A gente vai desprezar essa solução. Tá? Então, é uma coisa mais intuitiva. Então, o tempo sempre o intervalo de tempo sempre vai ser uma coisa positiva. Ok? Aí vem uma coisa extremamente importante, né? Você trabalhar com localização, trabalhar com referenciais e trabalhar com pontos materiais. Vamos fazer um parênteses aqui para falar sobre ponto material. Ponto material seria um ponto que a gente está analisando, que ele tem dimensões desprezíveis perto de um referencial maior. Como é que funciona isso? Se a gente fala assim, o Sol é um ponto material, é um corpo extenso. Nós sabemos que o Sol é muito maior do que a Terra é muito maior do que nós, seres humanos. Mas se você pegar, num dia de sol, você olhar o Sol durante o dia, você pode, de repente, tampar o Sol com o seu dedo. Não é verdade? Então, para você, ali naquela posição onde se encontra o Sol, ele está bem pequeno. Nós sabemos que ele é muito grande. Então, esse contexto de ponto material tem a ver com a noção de referencial também. Tá? O Sol mesmo pode ser um corpo extenso em relação a nós, tamanho em termos de proporções, a Terra, mas ele é um ponto material em relação à galáxia Via Láctea, por exemplo. Então, tudo depende do referencial que você está adotando.
tá? Então, eu coloquei aqui um referencial, um ponto material em relação a esse referencial. Eu estou localizando esse ponto aqui em relação a esse referencial, tá? Agora, eu loquei esse ponto aqui nesse desenho. Como é que eu poderia fazer isso de uma forma matemática para poder precisar essa minha posição desse ponto material P? Eu posso pegar, botar um eixo cartesiano nesse referencial e achar uma coordenada x do ponto P e y do ponto P e conseguir localizar esse ponto realmente em relação a um referencial onde a origem tem esse referencial como um todo que eu chamei aqui. Botei o eixo referencial y e x e achei ali o ponto material em relação às suas coordenadas. Poderia ser no espaço tridimensional? Nenhum problema. Você pode fazer no espaço tridimensional e achar também uma localização dele. Isso não tem o menor problema. Então, na verdade, essa noção de posição e de ponto material tem a ver sempre com o contexto de referencial. Tudo bem até aí? Bem, vamos agora a uma definição em relação ao que está em repouso ou ao que está em movimento. Primeira coisa, tudo agora que a gente já começamos a ver, a analisar, que temos um referencial para poder fazer uma comparação, a noção de repouso e movimento depende do referencial. Eu não posso nunca falar assim, esse corpo está com certeza em repouso. Ele está em repouso em relação a quê? Porque ele pode estar em repouso em relação a um referencial, está em movimento em relação a um outro referencial. Então, na verdade, a noção de estar parado ou estar em movimento, estar em repouso ou estar em movimento, depende do referencial adotado. E foi o que eu coloquei aqui. Tá? O repouso, um ponto material está em repouso em relação a um dado referencial quando a sua posição permanece a mesma com o decorrer do tempo. Quer dizer, na verdade, aquelas coordenadas que vão locar a posição daquele ponto material, se essas coordenadas começarem a variar, é que essa posição desse ponto material está mudando ao longo do tempo em relação àquele referencial que adotamos. Tá? Ou se não mudam, está parado. Então, na verdade, a noção do repouso é essa. Então, quando a posição é sempre a mesma em relação ao dado referencial, se mantém sempre constante, esse ponto material, em relação a esse referencial adotado, encontra-se parado. Tá? De forma contrária, mas com a mesma linha de pensamento, a noção de movimento. Então, um ponto material está em movimento em relação a um dado referencial quando sua posição muda com o decorrer do tempo. Quer dizer, em função do tempo que está passando, se a posição está mudando, esse corpo está em movimento em relação àquele dado referencial. Então, fechando isso, para ficar bem claro, bem sedimentado, você não pode nunca dizer que que o corpo está em repouso absoluto ou em movimento absoluto. Essa palavra não é cabível. Tá? Você tem que falar que ela está em repouso e movimento em relação a um dado referencial. Então, um corpo pode estar, um ponto material, pode estar em movimento em relação a um referencial e pode estar parado em relação a outro. Tá? Por exemplo, se eu estou num carro a 80 km por hora e do meu lado, tem um carro também a 80 km por hora, um carro em relação ao outro, eles estão parados, estão seguindo juntos. A distância entre se eu botar um referencial no meu carro, quando eu olho o outro carro, ele está na mesma posição o tempo todo em relação a mim. Então, ele está parado. Agora, com referencial na pessoa que está na beira da estrada, vendo os dois carros passarem, eles estão se movimentando. As posições são outras à medida que o tempo está passando. Então, em relação à pessoa na beira da estrada, os dois carros estão em movimento. Tudo bem até aí? Bem, agora o conceito de trajetória. O que vem a ser uma trajetória? Digamos que eu tenho aqui um mapa de uma certa região, eu tenho uma estrada principal e uma estrada antiga que ligava duas cidades A e B, ok? Digamos que um certo móvel, que eu vou chamar de 1, faça esse deslocamento pela estrada vermelha, que é a estrada principal, mais moderna. E um outro móvel, que eu vou chamar de móvel 2, faça esse trajeto aqui. Quer dizer, de uma forma ou de outra, a gente sai de uma cidade A, chega a uma cidade B, só que por trajetos diferenciados. Tá? Aqui é simples de analisar isso, é simples de ver isso. Outra maneira simples de ver a trajetória, você pegar, por exemplo, um avião de uma esquadrilha da fumaça. Tá? E quando ele passa voando, ele libera aquela fumaça. Tá? Quando você vê aquele avião rasgando o céu, e você vê que fica aquela fumaça por toda a extensão por onde passou, aquela fumaça dá a dica da trajetória que ele fez ao longo da passagem dele por nós. Então, a gente consegue ver pela fumaça aquilo que foi a trajetória dele. Uma pessoa que andou numa praia fim de tarde, uma praia vazia, a pessoa começa a andar
e você vai ver a marca das pegadas, aquela foi a trajetória feita por aquela pessoa. Enfim, há vários exemplos nesse sentido, uma lancha passando, por exemplo, no mar, que você está, de repente, com um drone filmando aquela lancha, ela passa, você vê a marca que ela faz na água, aquela é a trajetória feita por ela. Então, a trajetória, na verdade, seria o percurso feito por um certo móvel ao longo de um determinado intervalo de tempo. Tá? Mas o conceito de trajetória também, assim como o conceito de movimento, repouso, depende também do referencial adotado. Então, eu botei uma situação clássica aqui, que seria um vagão de trem, por exemplo, em 3 momentos diferentes, no instante T1, no instante T2, no instante T3. Isso que eu ilustrei aqui seria, por exemplo, uma lâmpada do teto do trem que cai. Eu vou botar 2 referenciais. Uma de uma pessoa dentro do trem e outra de uma pessoa que está vendo esse trem passando por uma estação. Tá? Ele está andando. Tudo bem? Para a pessoa que está fora do trem, ela vê 2 movimentos acontecendo ao mesmo tempo. Ela vê o movimento da queda daquela lâmpada, ok? E, ao mesmo tempo, o movimento lateral do trem. Na verdade, eu botei aqui esse movimento do trem indo para, vamos supor, horizontal da esquerda para a direita. Tá? Esse aqui seria o movimento do trem. Para essa pessoa, quando ela vê esses 2 movimentos acontecendo concomitantemente, ao mesmo tempo, essa linha, aqui que seria um arco de parábola, depois a gente vai falar melhor sobre isso, vai ser a composição desses 2 movimentos, o de queda e o de um avanço lateral, no caso aqui da esquerda para a direita. Então a pessoa vê essa lâmpada fazer assim. Ó. Porém, quem está dentro do trem, que também tem um movimento lateral junto com o trem, vê somente essa lâmpada cair verticalmente, porque o movimento lateral, essa lâmpada tem e a pessoa também. Então, essa lâmpada começa a cair somente verticalmente, ou seja, em relação a essa trajetória feita, depende também do referencial. Se eu boto fora, no caso aqui fora do trem, eu vejo esse arco de parábola, esse ramo de parábola aqui. Tá? Se eu boto o referencial de uma pessoa que está no trem com a velocidade do trem, ela vê apenas um movimento vertical de cima para baixo. Da mesma forma que, por exemplo, se você pegar um documentário de guerras antigas, Segunda Guerra Mundial, por exemplo, bombardeio, infelizmente, um referencial bom, mas é uma coisa ruim. Mas vamos lá. Quando os bombardeiros liberavam as bombas, quem estava vendo via o ramo de parábola. Quem estava no avião via a bomba só caindo embaixo dele, movimento vertical. Ou seja, de novo, tudo depende do referencial. Isso vai ficar mais claro, mais bem sedimentado nos exercícios que vamos fazer daqui para frente. Vamos usar muito, isso aqui cai muito em exame de vestibular, cai muito em provas. Enfim, é um assunto bem recorrente em várias áreas. Tá legal? Bem, hoje a gente fica por aqui. Um abraço, tudo de bom.